Olá, pessoal! Começando mais um podcast e hoje o nosso tema é cirurgia refrativa. E para isso eu convidei um especialista no assunto, que é o Dr. Leonardo Leite, do IATL. Olá, doutor. Obrigado por aceitar o convite, viu? Estar aqui comigo hoje. Olá, bom dia, Thaís. Bom dia, população aí de Três Lagoas. Estamos aí para esclarecer as dúvidas da população aí. E ao lado dele, claro, Dr. Bonini. Obrigada, viu, Dr. Bonini? A gente tô aqui brincando com o Dr. Bonini em off, pessoal. E quando eu sair já de licença, o Dr. Bonini vai ficar no meu lugar, né, doutor? Eu estou fazendo um treinamento, então se cuida. Olha aí, pessoal. Então, se eu sair, vocês vierem o Dr. Bonini aqui, vocês já sabem que ele fez o treinamento muito bem. Ele tá vindo toda semana bonitinho. Obrigada, viu, doutor, por estar vindo aqui Você acompanhar. é uma excelente professora, então... Olha, gente, tô lisonjeada. Doutor Leonardo, vamos começar nosso bate-papo falando sobre cirurgia refrativa. A gente sabe que a cirurgia refrativa, muitas pessoas fazem ela por conta da estética. A gente sabe que usar óculos, né, é um pouquinho chato, né? Às vezes, ainda mais nós mulheres, às vezes fazemos aquela maquiagem, que não quer colocar o óculos por conta disso. Muitas pessoas recorrem à cirurgia refrativa por esse lado. Mas a cirurgia refrativa também, ela é só para isso? Ou não? O pessoal que tem um grau mais avançado também pode fazer? Sim, sim. A gente tem alguns limites que a gente tem que respeitar, né? No Excimer Laser, que é o aparelho que faz a cirurgia refrativa. Mas, assim, não tem fator só estético. Por exemplo, tem pessoas que praticam atividade física que o óculos não é a indicação ideal. Tem pessoas que não toleram lente de contato também e não gostam de usar óculos, que queriam operar. Então, assim, a indicação é muito personalizada. Mas você avalia também se a pessoa tem alguma contraindicação para você poder indicar de forma correta para a pessoa. Nem todas as pessoas que querem operar, elas têm indicação. Entendi. Então nem Entendeu? todo mundo que quer operar pode operar, né? Pode operar. Doutor, e como é que é feita essa cirurgia? Eu sei que isso é uma curiosidade minha e também da população, né? Como é que é feita essa cirurgia? Então, a cirurgia é bem tranquila de ser realizada, né? A gente usa um aparelho, né, como eu falei, que chama Excimer Laser. Esse aparelho, ele faz um molde na córnea, né, que a gente chama ablação. Mas, teoricamente falando, a córnea é a lente que fica na frente da íris, na superfície do olho. E essa córnea, ela tem grau, igual um grau de óculos, né? A gente chama de dioptria, mas teoricamente é o grau. E a gente faz essa ablação, esse molde na córnea, mais ou menos de acordo com o grau que a pessoa tem. Então, a gente molda a córnea para que a pessoa consiga enxergar sem o uso do óculos. Então, o sucesso cirúrgico é de acordo com a indicação da pessoa. Então, o sucesso cirúrgico é a pessoa ficar livre de óculos. Entendi. Então a gente molda e no caso da cirurgia, você não tem sangramento, você não tem corte, porque como ela é feita no laser, é um procedimento rápido, indolor e a recuperação visual é bem rápida. Mas existe alguns cuidados que nós devemos ter. Existe alguns cuidados que a gente tem que ter no antes e no depois? Eu acredito que sim, né? Mas o antes também precisa de alguns cuidados? Sim, sim. O principal cuidado anterior são os exames. Então, por exemplo, se for uma pessoa usuária de lente de contato, a gente pede para essa pessoa ficar sem lente de contato por em média de 30 dias, para a gente poder fazer os exames pré-operatórios e a superfície ocular está saudável, está perfeitamente do jeito que a gente gostaria de analisar, sem alterações, no caso, né? E também, se a pessoa tiver alguma alteração de superfície, um olho seco, alguma irritação, alguma inflamação de pálpebra, a gente precisa tratar primeiro essas alterações para poder fazer os exames também pré-operatórios e ver se essa pessoa tem alguma contraindicação e se esta contraindicação é uma contraindicação relativa, que é aquela que a gente pode manusear, que a gente pode tratar, ou se ela tem alguma contraindicação absoluta, que ela não pode operar porque pode ter complicações no pós-operatório. Entendi. E os cuidados do pós-operatório, quais são? Praticamente é um cuidado como se fosse qualquer outro procedimento oftalmológico, né? Então, dependendo da técnica que a gente for utilizar, porque a gente tem algumas técnicas que a gente pode utilizar para fazer a cirurgia refrativa, mas teoricamente a gente usa as duas principais. Uma chama PRK
e a outra chama LASIK. No caso do PRK, a gente utiliza uma lente de contato na superfície do olho para aquela lente ajudar na cicatrização, chama lente de contato terapêutica. Então a pessoa vai ficar com essa lente para evitar o desconforto. Por quê? Porque quando a gente faz essa técnica, as terminações nervosas da córnea ficam expostas, no caso, né? Porque a gente retira o epitélio, que é uma camada bem superficial da córnea. E então, para a gente poder fazer a cirurgia, a gente retira o epitélio, a gente coloca essa lente que é para ajudar no crescimento do epitélio e a pessoa não ter desconforto. Então, esse é um procedimento que a gente utiliza, além de colírios que vão de colírios antibióticos, colírio anti-inflamatório, colírio lubrificante e algum anti-inflamatório oral para ajudar no desconforto. Mas esse desconforto, ele é em média de 1 a 2 dias no caso. Depois esse desconforto melhora bastante. Isso na técnica que a gente chama de PRK. No LASIK, esse desconforto praticamente não existe. Por quê? Porque a gente não retira o epitélio. A gente faz um corte, né, que a gente chama flap, né, esse corte. Levanta esse flap, que é como se fosse uma película da córnea, faz o laser na parte interna da córnea e volta com esse flap para a região da córnea. Então, como não vai ficar a terminação nervosa exposta, esse procedimento ele gera uma quantidade de dor bem menor. E se gerar no intraoperatório, naquele momento que a gente está fazendo a cirurgia, depois não gera mais dor. Só que as técnicas, elas têm indicações precisas. Então, tem pessoa que não pode fazer o LASIK e só pode fazer o PRK. E tem pessoa que não pode fazer PRK, não tem indicação para fazer o PRK, mas tem indicação para fazer o LASIK. Isso muda muito do grau. Por exemplo, uma pessoa que tem hipermetropia, o ideal para ela é o LASIK. O PRK já não tem uma indicação, no caso, correta. Uma pessoa que tem miopia, dependendo da faixa etária, o melhor é o PRK. Entendeu? Então, assim, a gente analisa caso a caso. E o senhor também é especialista em algumas doenças como ceratocone, né? Isso, O que vem perfeito. a ser o ceratocone? Então, o ceratocone é o aumento da curvatura corneana de forma irregular. Então, a curvatura corneana ela vai aumentando e ela vai formando um cone, na verdade. E um afinamento da região que vai aumentando a curvatura. E esse aumento da curvatura corneana, ele vai causando uma baixa visual, entende? E ele tem diversas causas, desde alergia, traumatismo ou pode ser idiopático, tá? E a gente, na maioria das vezes, quando esse ceratocone é identificado de forma mais tardia, não conseguimos corrigir a visão com óculos. O ceratocone, por exemplo, é uma contraindicação absoluta para a cirurgia refrativa. Porque como a córnea é uma córnea que está doente, no caso, é uma córnea que tem uma patologia, a gente não pode correr o risco da pessoa ter uma piora visual após fazer a cirurgia. Porque quando eu falei para você que a gente faz essa ablação na córnea, a gente afina a córnea, ela fica mais fina. Então, um dos parâmetros que a gente utiliza para fazer a cirurgia refrativa é justamente a espessura corneana. Então, tem que ter uma espessura saudável para eu poder afinar ela, né, moldar esse grau. E se na pessoa que tem ceratocone, essa córnea for mais fina, eu passo do limite de segurança, você entende? Então, essa pessoa, no caso, ela tem uma contraindicação absoluta. E aí existem tratamentos para o ceratocone. Por exemplo, no caso de uma pessoa que tem um ceratocone inicial, um ceratocone precoce, o arcabouço, né, o que a gente utiliza de tratamento, vão desde colírios para evitar o prurido ocular, o tratamento com lentes corretivas ou lentes de contato, né? E esse arcabouço vai aumentando. A gente pode utilizar a mão. Se esse ceratocone estiver evoluindo, a gente pode utilizar um procedimento chamado crosslink, que é um enrijecimento da córnea. A gente enrijece ela para que esta curvatura ela não aumente. E aí eu consigo controlar, eu impeço a evolução do ceratocone. Porque se a curvatura for aumentando de forma exagerada,
o próximo passo é só o transplante de córnea. Entende? Eu não consigo mais corrigir com lente, eu não consigo corrigir com um anel, que é um outro tratamento que a gente tem, que é como se fosse um filetezinho assim, que chama anel intraestromal. A gente coloca esse anel na parte interna da córnea, que chama estroma. E esse anel, ele diminui essa curvatura corneana. Então, ele é também um dos tratamentos possíveis para o ceratocone. Entendi. E o ceratocone, além da baixa ocular, existe outros sintomas? Então, geralmente, quem tem ceratocone, existem algumas patologias, né, que os quadros de alergias podem estar associados. Existem algumas síndromes genéticas, então já tem alguns estudos comprovados, pacientes que têm síndrome de Down, existe uma chance maior de ter ceratocone, então, algumas síndromes genéticas. E também, alguns casos familiares. Então, se o pai tem, o filho tem uma chance de aumentada de ter. Mas a principal queixa do paciente, no caso que você falou, é a baixa visual. É a principal. Porque como altera a superfície do olho, a curvatura corneana, a pessoa vai sentir um desconforto. A visão, ela vai enxergar, mas ela vai enxergar como se fosse uma linha, principalmente objetos distantes. E ela vai ter também, que a gente fala de astenopia, que é aquele desconforto ocular. Ela vai enxergar, por exemplo, um computador. No final da tarde, gera uma dor de cabeça, porque para ela poder enxergar de forma saudável, com qualidade, ela tem que fazer um esforço muito maior. Às vezes, desviar um pouco o olhar, dependendo de onde está o cone, que a gente fala. Porque o cone, ele pode estar mais inferior, ou ele pode estar mais central. Então, dependendo da localização, ela tem que desviar a posição do olhar. Isso gera um desconforto para ela. Entendi. Você entendeu? A gente estava conversando também aqui em off, pessoal, sobre as doenças superficiais. É isso mesmo, né, doutores? Me corrija. Isso. Uma delas é a conjuntivite. Isso, perfeito. Então, e a conjuntivite, igual eu falei, eu sempre pensei que a conjuntivite só tinha viral, aquela que passa, já até tive uma aulinha aqui antes sobre conjuntivite, pessoal, que é aquela que passa de pessoa para pessoa, é isso mesmo, né, a viral. Isso. E existem outros tipos de conjuntivite. Me explica um pouquinho sobre esses tipos. Então, quando a gente fala conjuntivite, a gente abre um leque, né? Por quê? Porque, que nem você falou, a gente tem a conjuntivite viral, que é a mais comum. E aí não é só um tipo de vírus, existem vários tipos de vírus que podem causar conjuntivite viral. A gente pode ter uma conjuntivite alérgica, que é a pessoa que tem um quadro alérgico, a poeira, a acro, a pelo de algum animal específico, até algum tipo de alimento, e também que gera um ato de coçar os olhos, e esse olho acaba ficando vermelho. Existe conjuntivite bacteriana, e pode ser por alguns tipos de bactérias que se transmitem até de forma sexual, né? Existe conjuntivite fúngica, que a gente pega geralmente com algum traumatismo com objeto de madeira, esses são os quadros mais comuns. E existe conjuntivite bacteriana fúngica, eu esqueci de alguma, doutor Bonini? Não. Acho que são essas, né? As principais, né? Fúngica, alérgica, bacteriana e viral. Existe conjuntivite química também, esqueci agora. Que é relacionada ao uso de colírios ou alguma substância que a pessoa usa na superfície do olho. E aí pode causar uma toxicidade para a superfície do olho. E aí a gente chama de conjuntivite química. Isso, aí você entrou num ponto bacana, que é essa questão dos colírios, né? A gente estava comentando aqui também, pessoal, sobre a questão dos colírios, que a gente vê que é um hábito das pessoas, às vezes, acordou com o olho vermelho, vou ali na farmácia, compro um colírio qualquer, fico usando esse colírio. E existe um perigo de usar esse colírio, não é mesmo? Quais são esses perigos? Então, Uma delas é a conjuntivite, né? Mas Isso, existem perfeito. outros. Porque assim, o colírio ele tem uma substância, né? Então, é uma substância química, no caso. Ele tem uma indicação específica. Então, o que acontece? Às vezes, você usar um colírio que não é para aquela patologia ou para aquela indicação que você precisa, você pode causar um malefício para a sua superfície ou para a sua parte interna do olho, né? Que nem a gente conversou anteriormente aqui com o Dr. Bonini. Se você usar um colírio à base de corticoide, esse colírio ele pode aumentar a pressão do seu olho, ele pode te trazer uma catarata precoce, ele pode te causar uma baixa de visão. Então, o colírio, ele é bom, ele deve ser usado, mas ele deve ser usado de forma correta, com prescrição médica e por um tempo específico.
colírios que são usados de forma contínua, geralmente são colírios que são lubrificantes. E eles também têm uma indicação específica. São pessoas que têm um olho seco, que pode ser um olho seco leve, pode ser um olho seco moderado e até um olho seco severo. E essas pessoas que têm um olho seco severo podem ter outras patologias associadas também, algumas doenças autoimunes, lúpus, síndrome de Sjögren. Então, tem que investigar. Por isso que, como a gente conversou antes aqui até, esses colírios têm que ter uma indicação específica, até para tratamento da conjuntivite viral, que é a mais simples, é a mais comum, mas a gente precisa realmente ver se esse quadro é uma conjuntivite viral e tratar da forma mais tranquila, por um período específico, e se não melhorar, ver se pode ser uma outra causa escondida ali. Entendi. Doutor Bonini, vou direcionar essa pergunta para o senhor. Como o doutor Leonardo me explicou sobre a questão das cirurgias, as cirurgias hoje, né, não são mais só a questão de estéticas refrativas, né, falando de cirurgia refrativa, não são só questão estética, como ele me explicou, existem N outros fatores. E o ETL é referência nisso, e eu sempre gosto de lembrar que, né, como a gente contou na primeira entrevista aqui do senhor sobre a sua história, né, que você foi o primeiro aqui a fazer cirurgia aqui em Três Lagoas, como o senhor enxerga essa evolução da cirurgia, principalmente dentro do Instituto do IOTL? Eu vou falar um pouquinho, então, da história, certo? As primeiras cirurgias refrativas que surgiram foram no Japão, eu não me lembro o nome do médico, em 1950, quando eu nasci. Certo? Nossa! E chamava ceratotomia radial. Essa cirurgia, com o tempo, houve uma opacidade na córnea muito grande e houve necessidade de tentar transplante de córnea. Depois de entre 5 a 10 anos, após fazer essa ceratotomia radial pelo japonês, chegaram à conclusão que iria haver mais opacidades do que melhora com a correção. Em 1974, um oftalmologista russo chamado Fyodorov desenvolveu um outro tipo de cirurgia. A cirurgia é radial com cortes, mas era um corte feito anteriormente, não da forma posterior que o japonês fez, certo? E isso durante um período não tão longo, mas eu acredito que 10 anos, mostrou-se uma saída sensacional, que tinha condição de melhorar a visão com esse tipo de cirurgia. Após esses 5, 10 anos, começou-se a aparecer as complicações. Aí realmente nós vimos que não era vantajoso esse tipo de cirurgia. Juntando a isso, começou a surgir o Excimer Laser, como o Léo falou, certo? E o resultado mudou completamente. Aí nós começamos a ter excelentes resultados, certo? Essa cirurgia feita pelo Fyodorov chama ceratotomia radial, certo? Nós fizemos ali no Instituto, eu acredito que mais de 200. Eu não comecei logo em 75. 75 foi o ano que eu cheguei aqui, certo? Mas eu comecei e dei um espaço para a gente ver o resultado dessas cirurgias, não só no Brasil, como fora do Brasil. E começou a chegar à conclusão que o resultado era bom. Mas após esses 10 anos, não foi tão bom. Aí começou a aparecer que aquelas incisões, os cortes que a gente fazia, ele não cicatrizava, dava uma instabilidade na córnea. Tá? E toda cirurgia refrativa, é o que o Léo falou, ela tende a mudar a curvatura da córnea. Então, por exemplo, uma córnea de 44 graus, certo? E a pessoa tem 3 graus de miopia, por exemplo. Tá? 44 menos 3, o laser, já voltando para o laser, ele aplanava essa córnea, de 44 caía 3 graus, caía para 42, 41 praticamente, certo? Então,
Essa cirurgia, a ceratotomia radial, foi totalmente abandonada do Feodorov. Nós lá no Instituto fazemos o PRK, que é a cirurgia de superfície, e o LASIK, certo? Todas essas cirurgias, o objetivo é mudar a curvatura da córnea, tá? Anatomicamente, a córnea é aquela lente, vou repetir isso do Léo, a córnea é aquela lentezinha que fica na frente da menina dos olhos, que é a pupila, e a íris, que é o colorido. É como se fosse um vidro de relógio. Ela tem 0,5 milímetro de espessura, certo? 500 micras, correto? E as indicações da cirurgia, o Léo falou, tem várias contraindicações. Principalmente se você tiver 15 graus de miopia, você não consegue melhorar. Hipermetropia, se você tiver 10 graus, é mais difícil você desaparecer o grau. Já tem que ser outros tipos de procedimento cirúrgico, certo? Sim. E eu não sei se respondi o que você falou. Respondeu. Doutor, os planos de saúde hoje, eles estão facilitando, né, a população a fazer essas cirurgias. Quais são os planos de saúde nas operadoras que o Instituto ele aceita ali, né? Vamos dizer assim. Eles não estão facilitando muito, porque eles limitaram essa cirurgia em graus de óculos. Então, para miopia, por exemplo, você tem que ter acima de 5 graus. Entendi. É ruim, porque uma pessoa que tem 4,5 graus, ela enxerga igual uma que tem 5 graus. Verdade. A visão é embaçada, teria necessidade. E os planos de saúde, para economizar, pode-se dizer isso, certo? Impuseram esses valores, certo? Nós lá, mas fora desses valores, eles pagam os convênios que nós atendemos, é a Unimed, o Bradesco, Cacemes, Fundação CESP, e estão negociando com outros convênios que estão nos procurando. Sim. Doutor, você me contou um pouquinho da história, o senhor acompanhou todos esses avanços da cirurgia, né, no Brasil, vamos dizer, no mundo. Como que o senhor se sente? Você acompanhando, tudo é uma curiosidade, é um desenvolvimento sensacional, cirúrgico, equipamentos, laser, certo? Eu imagino como é que vai ser daqui 10 anos isso, certo? Eu acho que daqui 10 anos talvez o médico vai assistir a cirurgia só, porque tem como é que se diz? Você faz a cirurgia por vídeo, né? O vídeo, o aparelho vai pelo fazer roboc, certo? Um robô vai fazer essa cirurgia para nós. Você só vai assistir. E você só vai assistir, colocar os dados necessários. É robô, certo? É porque o laser está cada vez ficando mais avançado, né? E mais moderno. Um exemplo disso é, por exemplo, a técnica que chama LASIK. Aí ela tem agora um novo avanço, né? Que já tem alguns anos, mas que está sendo mais utilizado é agora. Que é um outro aparelho, que chama femtosecond. E esse aparelho, ele faz o corte na córnea no laser. Porque o LASIK tradicional, a gente usa uma lâmina, né? Para um aparelho que chama microceratum. Então é um corte manual. E agora o corte está sendo feito no laser. Então, ele é um corte muito mais preciso, muito mais certinho, muito mais regular. Então, só que ainda assim, é ainda uma tecnologia inovadora, nem todos os serviços oferecem. A gente já tem esse serviço, mas assim, o convênio ainda não cobre, porque tem as regras da ANS, né? Então, mas assim, o que a gente percebe? Que os procedimentos eles estão cada vez mais precisos e cada vez mais assessorados por aparelhos. Então, igual a cirurgia também, o Marcelo deve ter falado da catarata também. Existem alguns serviços que já estão fazendo uma parte da cirurgia no laser. Então, eu acredito também, daqui a alguns anos, o procedimento praticamente inteiro vai ser feito por um aparelho. O médico vai, talvez, manusear o aparelho ou configurar e assistir o procedimento e estar ali, se acontecer alguma intercorrência,
Mas a direção é essa aí. É como se a gente observasse um aparelho de celular há 10 anos atrás. E a gente pegar o smartphone de hoje em dia. Né? Você vê como é que mudou. Muito. Por exemplo, como é que a gente está conversando hoje, né? Ao vivo, num canal. Então, assim, muitas pessoas assistindo. Aquilo pode ser replicado por várias pessoas ainda. Então, as coisas vão mudar. Principalmente para a medicina, né? E isso a gente acredita que é para melhor. Assim, a tecnologia ser uma aliada. Sim. A medicina está em constante avanço, né? Ela não para, assim. O médico tem que estar sempre se atualizando também, senão ele passa e fica para trás. Doutores, eu quero agradecer por essas informações que o senhor nos trouxeram hoje, né? Uma história, eu gosto muito de falar com o Dr. Bonini, que ele sempre traz muita história pra gente, eu acho isso muito bacana. Então eu quero agradecer vocês, mas pra gente encerrar esse bate-papo, antes eu gostaria de que cada um deixasse um recado para quem está nos assistindo nesse momento. Então, eu gostaria de falar para a população, para as pessoas que têm alguma vontade, algum desejo de fazer cirurgia refrativa, que procure, né, o instituto, ou se está em algum outro município, que procure o seu médico de confiança, né, veja se tem indicação, veja se aquele grau que ela possui, se está dentro do limite da cirurgia, faça os exames pré-operatórios e aí, se ela tiver com os padrões corretos, realize a cirurgia com um profissional adequado, especialista, que vai poder dar orientação para ela, que vai poder acompanhar e vai entregar o resultado que ela deseja. Isso é uma coisa que eu aprendi fazendo o podcast com o Dr. Bonini também me acompanhando, é que não precisa ter medo de oftalmologia, não precisa ter medo de cirurgia, né? Isso. Dr. Bonini, deixa um recado para quem está nos assistindo nesse momento. O recado, eu acho o seguinte, o mais importante, se ficar isso para a população, eu vou ficar feliz, certo? O mais importante é mais o ceratocone, eu vou falar. O mais importante no ceratocone é não coçar os olhos. Coçar os olhos é causa de ceratocone. E como o Léo explicou, o ceratocone, o primeiro tratamento, outra coisa, não ter medo de usar óculos para ceratocone. O primeiro tratamento do ceratocone é óculos. Às vezes ele vai aumentando e você fica sem ter uma boa visão com óculos. Então, o segundo tratamento são as lentes de contato. Aí vai indo, conforme vai passando o tempo, a lente de contato também não consegue resolver, porque o cone vai aumentando, certo? Aí é o anel intraestromal, que o Léo falou. E o crosslink seria uma outra tratamento para endurecer a córnea, para ver se ela não fique uma córnea mais mole, que possa ter um cone maior, certo? E, por último, o transplante de córnea. Mas o mais importante, se vocês seguirem isso, não coçar. Esse aí é fundamental. E quando coçar... Todo mundo coça, eu ia falar isso. Quando coçar, lava a mão, passa água fria no olho, é o suficiente para melhorar a coceira. Tá? Isso é um recado para mim também, porque eu tenho uma mania muito feia de acordar de manhã e coçar os olhos. Parece que já é rotina. Isso é uma coisa que eu não sabia. Olha aí, eu correndo perigo sem saber. Pode aparecer em você se você não tomar cuidado. É verdade. Não, agora eu vou seguir sua dica. Lavar minha mão de manhã, já passar água gelada nos olhos. Né? A água não precisa estar gelada, né, doutor? Acho que a água da torneira ali já... É normal. Já ajuda. A água quente, ela aumenta a coceira. Sim. Mas quando a água é natural... ameniza a coceira. Ameniza. Tá? E existem colírios também que diminuem esse prurido, essa coceira nos olhos. Né? Então, tem pessoas que têm uma coceira nos olhos, mas é uma coceira relacionada à alergia, poeira, acro. A gente está num ambiente hoje em dia que favorece, né, as alergias. Então, um ambiente com ar-condicionado, um ambiente a gente fica muito tempo fechado, né, com cortina, com carpete. Então, esses ambientes favorecem a gente ter um quadro alérgico. Então, pessoas que têm que ficar, que é o trabalho, é o dia a dia, existem colírios que amenizam sintomas, essa coceira nos olhos, colírios lubrificantes e colírios antialérgicos, que diminuem a vontade de coçar os olhos, né? E aí a pessoa também vai diminuir as chances de forma grande, bem acentuada aí de ter ceratocone.
Por isso que é importante estar sempre com as consultas em dia, tá passando Perfeito. pelo IOTL, né? Pra você comprar um colírio certo, não ir na É. farmácia comprar um colírio qualquer e não coçar os olhos. Isso é muito bom, que agora toda vez que eu for coçar o olho, eu vou lembrar do vai Dr. lembrar Colírio disso. falando. Tá bom, velho. Não pode coçar o E olho. quando usar o colírio, for pro oftalmologista, fala assim, qual o colírio que você usa? Eu falo assim, aquele branquinho. Não, a gente não tem todos os colírios aí no São frasquinho branquinhos. assim. Ou fala assim, aquele azulzinho. Aí a gente nunca sabe qual sabe colírio. qual é. Mas é isso aí. Eu sou essa pessoa É. que pergunta qual colírio você usa. Ah, é um azulzinho assim, pequenininho. Todos são azulzinhos. Geralmente tem um azulzinho que a gente conhece, que é um padrão, né? Aham. Que é um colírio à base de filinefrina, que nem para deixar o olho mais branco. Sim. Mas nem sempre é esse aí, né? E aí a gente nunca vai adivinhar. Ela fala, eu comprei esse aqui, me passaram. Então leva o colírio, Leva o colírio. na consulta. Leva o colírio certinho pra gente ver se é o indicado. Às vezes é um colírio que realmente é um colírio que vai fazer bem, um lubrificante, a pessoa pode até continuar com aquele colírio. Sim. E só para terminar, você foi falado a respeito de conjuntivite, mas é importante saber que conjuntiva é uma membrana que cobre o branco do olho e a parte interna da pálpebra, certo? É aí que se dá a inflamação de uma conjuntivite, chama conjuntivite porque é uma inflamação da conjuntiva, certo? E não coçar os olhos. Não coçar os olhos, pelo amor de Deus. Pessoal, quero agradecer, doutores. Muito obrigada por quem ficou nos assistindo. Obrigado. Muito obrigada, doutores, por participarem do HojeCast de hoje. Muito obrigada. E eu quero lembrar vocês que o nosso bate-papo também vai estar no nosso site, www.hojemais.com.br. E lembrar vocês de não coçar os olhos e marcar a consulta de rotina no IOTL. Muito obrigada, Nada, doutores. foi um De nada. Então, A gente fica por aqui. Até mais. até mais.